Saudos irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma vez estarmos reunidos para estudar a sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos as nossas vidas a Ti, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos, Deus, a Tua unção, Teu Espírito Santo, a Tua sabedoria, meu Pai, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos conduzir. Em nome de Jesus, Deus, repreende todo o mal, repreende, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, que, Pai, nós tenhamos a mente de Cristo, Deus, que a gente coloque em prática, Senhor, aquilo que nós temos aprendido, Deus, e repreende todo o mal, Senhor, que vem para nos atrapalhar, que vem para roubar, Senhor, aquilo que nós temos aprendido da Sua palavra, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje é a primeira lição desse novo trimestre que está iniciando e o título da nova revista, desse trimestre é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então é essa revista aqui, ó. E aí nós vamos estudar o livro de Atos, que fala a respeito da igreja primitiva, porque é o livro de Atos que registra, o nascimento da igreja, o começo da igreja. E a primeira lição de hoje, o título dela é A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 14, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isso? E outros zombavam, dizendo: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Nesse dia que desce o Espírito Santo sobre aqueles homens que estavam ali reunidos naquela casa, Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, já havia ascendido aos céus e tinha dado essa instrução para os discípulos, para eles ficarem reunidos em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então eles estavam reunidos nesta casa, uma casa grande, com certeza, porque disse que eram em volta de 120 pessoas, 120 discípulos, que estavam ali reunidos. Não era só o Pedro e os 11, não era só os 12 apóstolos, 11 no caso, porque Judas havia morrido. Era todos os discípulos de Jesus. Então diz que tinha aproximadamente 120 pessoas. E eles estavam ali reunidos naquela casa
E quando se cumpre o dia de Pentecostes, que o dia de Pentecostes já era uma data comemorativa dos judeus, que era 50 dias após a Páscoa, que os judeus comemoram a celebração pela colheita, né? A celebração pelo trigo, né? Que eles colheram, pela colheita, pela fartura, pela abundância, né? Pela bênção de Deus. Então, nesse dia, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus desce sobre aquelas pessoas que estavam ali reunidas. E foi um barulho tão grande que chamou a atenção de todas as pessoas que estavam na cidade. E diz que aqui que eram pessoas de várias nacionalidades e todos ouviam os discípulos falarem nas suas próprias línguas. Então a igreja, ela nasce ali naquele dia, no dia de Pentecostes, porque a partir daquele dia os discípulos não ficaram mais escondidos, trancados dentro de casa. A partir daquele dia, eles saíram e começaram a anunciar a mensagem do Evangelho, eles começaram a se reunir como igreja e foi se espalhando, né, para várias cidades e para o mundo inteiro, até que nos alcançou. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar esse início da igreja que nasceu no dia de Pentecostes, mas nesse trimestre nós vamos fazer um estudo sobre a igreja primitiva. E esse derramamento do Espírito Santo, ele fez justamente, deu poder aos discípulos para pregarem a mensagem do Evangelho e para darem início à igreja do Senhor aqui na Terra. E o primeiro tópico da lição diz assim: a natureza do Pentecostes bíblico, a natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e que aquele som, aquele vento encheu toda a casa em que estavam assentados, e que além do som foram vistas línguas repartidas como de fogo. E aí os estudiosos da Bíblia, eles explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. E isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível. As pessoas ouviram o barulho do vento, as pessoas viram as línguas repartidas como se fossem de fogo, né? Da mesma maneira como aconteceu no Monte Sinai, quando Deus entregou a lei a Moisés. E olha só que interessante. O dia de Pentecostes, como eu disse, para os judeus, é o dia que eles celebram a colheita, né? Uma data para eles agradecerem a Deus pela colheita. Só que ao longo dos anos, os judeus associaram a essa data também o dia que Moisés recebe a lei ali no Monte Sinai. Então, olha só. No dia que Moisés recebe a lei no Monte Sinai, é um dos significados do Pentecostes para os judeus. E para nós que somos cristãos, o Pentecostes é o dia que o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja. Outra coisa curiosa, no dia de Pentecostes, né, dos judeus, que eles relembram também a entrega da lei, né, da Torá para Moisés ali no Monte Sinai, quando Moisés desce, que ele encontra as pessoas ali adorando um bezerro de ouro, naquele dia, por causa desse fato, dessa desobediência do povo, morreram 3.000 homens. E no dia de Pentecostes do Novo Testamento, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja, 3.000 pessoas aceitam a Cristo, são batizadas através de uma única pregação que Pedro fez. Então, olha que interessante, porque lá em Coríntios, Paulo diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, no dia que Moisés recebeu a lei, 3.000 homens morreram. E no dia que a igreja recebeu o Espírito Santo, 3.000 almas
foram salvas, nasceram de novo, foram vivificadas, né? Que é justamente representando isso, né? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica, nos dá vida nova, nos dá vida eterna. Amém? E aí o próximo subitem diz assim: um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos nossos corações. E nos dois eventos, tanto no Sinai quanto no dia de Pentecostes, teve essa manifestação visível de Deus, né, onde as pessoas puderam ver sinais, né, de que Deus estava se manifestando. E aí, o próximo subitem diz assim: centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou bem claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus, porque ele faz uma pregação a respeito de Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Então é a própria Bíblia confirmando a Bíblia. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que os últimos dias já começa quando Jesus ascende aos céus, né? Ali já começa a contar os últimos dias. Então, os acontecimentos que estão profetizados, né, que vão acontecer, eles já começaram a acontecer ali, né? E um desses acontecimentos foi o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, como estava profetizado em Joel. E o próximo tópico diz assim: o propósito do Pentecostes bíblico, promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som, o fogo, o vento, ocorridas no dia de Pentecostes, prendem a nossa atenção. Imagina aquelas pessoas que estavam ali. Elas ouviram aquele barulho, elas viram o fogo, elas viram as línguas, né? Todas aquelas coisas foram vistas. Mas a gente não pode perder de vista que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Por quê? Depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles mudaram completamente. Eles se tornaram ousados, corajosos, sabedoria para falar, poder de Deus para realizar sinais, para realizar maravilhas, milagres, né, grandiosos, né, coisas incríveis começaram a acontecer através da vida deles. Então, quando Jesus foi preso para ser crucificado, todos ficaram com medo, fugiram e se esconderam. Depois do dia de Pentecostes, isso acabou. Eles foram para as ruas falar para todas as pessoas, para a multidão mesmo. Eles ficaram corajosos, eles receberam literalmente o poder de Deus para realizar a obra do Senhor. Então é isso que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. Ele nos capacita, ele nos enche, porque é o Espírito Santo, por exemplo, que convence. Não são as nossas palavras que vai convencer qualquer pessoa a aceitar a Cristo, mas é o próprio Espírito Santo. Então a gente tem que orar
para que quando a gente fale, que quando a gente pregue, o Espírito Santo incomode a pessoa, o Espírito Santo revele, é o Espírito Santo que nas nossas vidas, através das nossas vidas, que vai realizar milagres, sinais e maravilhas, como aconteceu através da vida dos discípulos. Além disso, um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração, né? Lá em Atos 2:11 fala assim: temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, aqueles discípulos, eles estavam falando em outras línguas. Eles mesmos não entendiam o que eles estavam falando, mas as pessoas que ouviam, elas entendiam, cada uma na sua própria língua. E o que eles estavam falando? Falando das grandezas de Deus. Então, o Pentecostes, que não adora a Deus, não é bíblico. Quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito Santo dá bem as graças. Então, o fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. E a adoração, ela é muito importante. Nós não podemos negligenciar a adoração, né? Nós temos que falar das grandezas de Deus, nós temos que falar do poder de Deus, nós temos que louvar o Senhor, nós temos que glorificar. A gente tem que ter esse hábito, né, de adorar a Deus, né, de entregar a nossa adoração ao Senhor. E o próximo subitem diz assim: poder para testemunhar. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, como eu disse, né? Joel profetizou que nos últimos dias, ou seja, já no final dos tempos. Então, naquele dia já estava contando o fim dos tempos, né? Pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que nós, como igreja, nós temos que ter uma visão escapista, ou seja, nós temos que fugir do mundo a qualquer custo, nós temos que escapar do mundo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, muito pelo contrário. Até o dia de Pentecostes, eles estavam isolados, eles estavam trancados dentro de uma casa. Depois do dia de Pentecostes, eles foram capacitados e saíram para testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. E a igreja, ela tem que guardar com esperança, mas também cumprir a sua missão até o fim. Então, nós não temos que viver isolados, escondidos, né, fechados. Muito pelo contrário, nós estamos no mundo. Então a gente tem que anunciar a mensagem do evangelho para o mundo, para todas as pessoas. Foi isso que os discípulos fizeram e nós temos que aprender com ele, né? A gente aprende com eles, né? O exemplo deles foi esse, de sair, de anunciar, de pregar, de falar para todos. E para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. E isso acontece depois do Pentecostes, né? Eles foram revestidos de poder, literalmente. E o próximo tópico diz assim: características do Pentecostes bíblico, uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 15. Essas pessoas, elas já eram regeneradas, elas já eram salvas, elas já tinham entregado a vida delas a Jesus, elas já estavam limpas pela palavra de Deus, os seus nomes já estavam escritos no livro da vida, mas Jesus mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo pelo Espírito Santo, para que eles fossem revestidos de poder. Então, o Pentecoste bíblico, ele é diferente da salvação. Então, já eram pessoas salvas, mas elas ainda não tinham sido batizadas pelo Espírito Santo. E depois elas foram batizadas pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Então, na verdade, a obra da salvação de Cristo na cruz que promoveu essa bênção pentecostal. Inclusive, na oração de Jesus,
né? Antes dele morrer, a oração sacerdotal dele, ele fala isso, né? Ele fala que os discípulos ficariam, mas que eles não ficariam sós. Ele ora para que o Pai enviasse, né, o Espírito Santo, né, o Consolador, que estaria com eles todos os dias. E depois que Jesus morre, ressuscita, né, e no dia de Pentecostes realmente acontece, né, isso que Jesus havia orado, havia pedido, havia clamado pelos seus discípulos, né, não só por aqueles, mas por aqueles que ainda haveriam de crer através da pregação. E o próximo subitem diz assim: uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Então, a gente sabe que existem outros resultados ou outras evidências do batismo com o Espírito Santo, mas foi o falar em outras línguas, não sentir uma grande alegria, ou sentir o vento, ou qualquer outra coisa, né, ou um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo, mas o falar em outras línguas. Amém? E o próximo subitem diz assim: as línguas e o amor. A evidência física e inicial do batismo com o Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso, mas foi o falar em outras línguas. Por exemplo, Paulo disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Então, o amor de Deus está no nosso coração através do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Não é de nós, mas é de Deus. O apóstolo escreveu para a igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como uma evidência do enchimento, mas de crescimento e maturidade do cristão. Então, esse amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações é uma evidência da nossa maturidade como cristãos, porque a própria Bíblia fala sobre isso, né? Que quando a gente nasce de novo, nós somos como bebês, né? A gente está se alimentando ainda de leite espiritual, mas que com o passar do tempo nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo, né? E aí a gente se torna homens, né? Adultos espiritualmente falando, e aí a gente não vai mais se alimentar de leite, mas de um alimento sólido, né? De uma coisa com mais substância. Então, isso a palavra de Deus nos explica e nos ensina. Amém? Mas essa experiência do batismo com o Espírito Santo, esse falar em outras línguas, realmente é algo transformador na vida de qualquer pessoa, e a gente vê isso claramente na vida dos próprios discípulos. E eu vou ler a conclusão, que diz assim: como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, e o Espírito Santo os inseriu no corpo que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial, porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, olha só que curioso. O próprio Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão ficar reunidos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Enquanto eles não fossem revestidos de poder, não era para eles saírem falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Era para eles ficarem ali reunidos, buscando e aguardando. E aí, uma coisa importante que a gente aprende com isso é que o fundamental para a igreja de Cristo é o Espírito Santo de Deus, né? Se nós queremos uma igreja forte, uma igreja poderosa,
uma igreja firmada em Cristo verdadeiramente, é importante que tenha o Espírito Santo de Deus. E é isso que nós temos que buscar, né? Nós temos que buscar ser cheios do Espírito. Nós temos que buscar ser guiados pelo Espírito Santo, né? Saber o que o Senhor quer que a gente faça. Quando a gente lê as cartas, né, que vai falar sobre, né, como os discípulos, os apóstolos estavam trabalhando ali, né, nesse início da igreja, a gente vai ver como eles eram guiados pelo Espírito Santo. Eles iam de uma cidade para outra de acordo com o que o Espírito Santo ordenava. A gente vê isso especialmente na vida de Paulo, né? Mas isso é para todos nós. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para fazer a obra do Senhor. Então, o que a gente aprende nessa lição de hoje, que algo que foi fundamental, né, marcou o início da igreja, foi o batismo com o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo descer ali sobre aqueles discípulos que estavam reunidos e capacitá-los. E continua sendo assim até hoje. Amém? E essa foi a lição de hoje, a primeira lição desse trimestre. Que os irmãos continuem assistindo, pode compartilhar também com outras pessoas, né? Porque quanto mais gente aprende da palavra de Deus, melhor, né? E até a próxima aula em nome de Jesus. Amém?